velho como a Sé de Braga é um dito comum em Portugal, quando nos queremos referir a uma coisa mesmo muito antiga. E vamos recuar no tempo para entender melhor este dito tão popular no norte de Portugal. E podemos recuar ao tempo de Brácara Augusta, cidade romana planeada de forma ortogonal em 15 a.C. Essa cidade, bem planeada, com lotes agrícolas associados a lotes urbanos, atrai gente e vai crescer. Já nessa primeira fase surge o primeiro bispo de Braga, São Pedro de Rates, martirizado ao tentar cristianizar a população. E até 130 d.C. vão ser martirizados mais dois bispos, São Basílio e Santo Ovídio. Ou seja, Braga teve bispo desde 45 d.C. até 745 com a invasão árabe, quando os bispos refugiam-se em Lugo até à reconquista cristã de Coimbra e da linha de Mondego por Fernando Magno de León, isto em 1065. E em 1071, após a restauração da Arquidiocese de Braga, foi nomeado Dom Pedro, o primeiro arcebispo de Braga, pelo rei Dom Sancho II de Castela. Dom Pedro manda construir a primeira catedral seguindo um plano audacioso com uma cabeceira de 7 capelas e um transepto de 3 naves. Essa catedral foi sagrada em 1089, mas em 1109 ela foi destruída pelos defensores de Dona Teresa, condessa do Condado Portucalense, talvez por serem demasiado elevadas as aspirações de Dom Pedro. Dessa primeira catedral restou um dos absidíolos, pertencente ao interior da antiga cabeceira, e uma das 4 colunas que formavam a estrutura desse transepto de 3 naves. No interior, o fresco do século XVI representa a Nossa Senhora de Loreto e o milagre ocorrido no século XIII da trasladação feita pelos anjos da casa de Nazaré, onde cresceu a Nossa Senhora, para a Croácia e posteriormente para Loreto, em Itália. De outra forma, essa casa teria sido arrasada pelos sarracenos nessa época. Aqui vemos como deixaram visível uma das 4 colunas que compunham o fusto interior de suporte à cobertura do transepto dessa primitiva catedral. Ou seja, este fusto ficava no interior da nave. É a partir de 1128 que o arcebispo Dom Paio Mendes inicia a reconstrução da catedral com o esquema atual de 3 naves, transepto e cabeceira de 5 capelas. Dessa catedral românica ficaram a nave, a Porta do Sol, o portal axial e as paredes de base das primitivas torres sineiras, que foram derrubadas num terremoto de 1135. Este espaço semi-exterior coberto é chamada Galileia, que foi adicionada na transição do século XV para o XVI. Ele funciona como antecâmara da entrada da igreja e veio substituir o antigo átrio usado pelas igrejas românicas. É dentro dele que temos acesso ao portal axial da Catedral Românica do século XII. Na arquitetura pré-românica, românica e gótica era um portal bastante trabalhado que servia para dividir o espaço profano exterior do espaço sagrado interior e era onde se centrava toda a mensagem divina esculpida nas várias partes que o compunham, os capitéis, os fustos, arquivoltas e tímpanos. No século XVI, com a construção da Galileia, este portal axial foi alterado, com a redução de 4 arquivoltas historiadas para 2 arquivoltas. O tímpano original descansava sobre uma coluna central e tinha uma imagem da Virgem. O atual tem um arco canopial. Estas são as paredes laterais da entrada da igreja e fazem parte da estrutura que segura as torres sineiras e pertencia à Catedral Românica do século XII.
É na parte poente desta catedral que se centra a grande parte da remodelação no século XVIII, com a reforma de ambas as torres sineiras, a reformulação do coro alto, em simultâneo com a construção do duplo órgão, e toda a decoração em talha dourada do segundo tramo da nave e a forra em painéis de madeira pintados no teto da entrada. Digamos que aqui nesta catedral o estilo barroco cumpriu integralmente a sua função primordial de uma igreja, que é o de emocionar e cativar o ser humano. Junto à entrada na Capela da Glória, o túmulo do infante Dom Afonso, filho de Dom João I, com jacente e baldaquino, em estrutura de madeira revestida por elementos de cobre dourado e prateado, um conjunto tumular medieval, o único em Portugal. Data do início do século XV e foi encomendado na Flandres pela sua irmã Isabel, casada com Dom Filipe III, Duque de Borgonha. Estamos no primeiro tramo da nave e por cima de nós temos o que é o ex-libris do interior desta catedral, o seu escultural órgão e toda a talha dourada que o envolve e que envolve todo este tramo estrutural da nave de cima a baixo. Como a talha dourada sem luz não funciona visualmente, então o que fizeram foi construir pontualmente dois zimbórios com entradas de luz natural em dois pontos fulcrais, um no transepto iluminando a Capela Mor e outro junto à entrada, dando vida e perspectiva ao duplo órgão. Esta revolução barroca da catedral aconteceu na primeira metade do século XVIII, com o arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles, e depois da sua morte, durante a sede vacante, é que se construiu o órgão e o coro alto. Todo este conjunto de talha dourada, órgão e pintura é impressionante, pela qualidade de toda a sua composição e pela forma do seu desenvolvimento na vertical, abraçando as caixas dos órgãos até cima ao teto do zimbório, pintada em perspectiva com a representação dos esposais da Virgem. Essa pintura é de Manuel Furtado de Mendonça. A parte mecânica do duplo órgão foi feita pelo Frei Simão Fontana, de origem galega. Toda a decoração em talha dourada foi obra do melhor entalhador de Braga dessa época, Marcelino de Araújo. Marceliano de Araújo foi também o autor e executor do retábulo mor da Igreja da Misericórdia em Braga. São dois órgãos, sendo que o maior é do lado esquerdo, com 2.400 tubas, e que por isso é o mais usado, tanto na liturgia dominical como em batizados e casamentos. O cadeiral do coro alto, todo em madeira de pau santo, foi concebido pelo arquiteto Miguel Francisco da Silva em 1737. Estas formas salientes chamam-se misericórdias porque ajudavam aos cônegos a aguentar de pé as horas seguidas de oração e cânticos. O nome de cada cônego está gravado em cada cadeira e existe uma hierarquia na posição de cada um. Quanto mais próximo da cadeira central do arcebispo, maior a importância. Miguel Francisco da Silva era natural de Lisboa e tinha vindo para o Porto na altura da construção do grande retábulo da Capela Mor da Catedral do Porto.
Este já é o segundo cadeiral. O primitivo era da segunda metade do século XVI, de estilo maneirista, e foi recolocado no convento de São Francisco, na vizinha freguesia de Real, em 1736. Capela Mor foi totalmente refeita entre 1505 e 1532, durante o governo do arcebispo Dom Diogo de Sousa. E, para a sua construção, ele contratou um mestre ainda desconhecido em Portugal, Juan de Castilho, de Cantábria, que ficou a trabalhar em Portugal desde 1508 até à sua morte em 1552. Exteriormente, esta Capela Mor segue o estilo do gótico na sua fase final, o chamado gótico flamejante. De Castilho formou-se no estaleiro da Catedral de Burgos e viria a marcar o panorama da arquitetura em Portugal no século XVI, com a sua participação na construção de 5 monumentos históricos classificados pela Unesco como Património Mundial: Mosteiro Jerónimos, Convento de Cristo, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da Batalha, entre muitas outras igrejas portuguesas. Esta Capela Mor foi a primeira obra dele em Portugal e começou por construir a primeira abóbada de nervuras curvas em Portugal, chamada de combados. Esta técnica permite abóbadas de perfil baixo, mais esbeltas, sem os tradicionais arcos góticos. Foi ele que criou para o Mosteiro dos Jerónimos as 3 naves à mesma altura, com a abóbada de perfil achatado, vencendo vários vãos de 12 metros, com um efeito decorativo nunca antes conseguido. Este altar é parte do antigo retábulo em pedra dançã anterior à remodelação quinhentista da Capela Mor. Foi poupado e convertido para altar por Dom Diogo de Sousa. É uma belíssima peça e foi esculpida por um mestre flamengo de nome Machan. Esta foi a capela de São Pedro de Rates e tem as paredes forradas com azulejos de António Oliveira, narrando passos da vida de São Pedro de Rates. Está atualmente dedicada a Nossa Senhora de Sameira. Em ambas as naves laterais estão as imagens dos apóstolos e doutores da Igreja, aqui colocadas no final do século XVIII. E agora vamos visitar as capelas exteriores da Catedral, que guardam no seu interior alguns tesouros. Infelizmente, elas só estão acessíveis através de visita guiada expresso, com uma duração de apenas 23 minutos.
A primeira e mais antiga, embora não o pareça, é a de São Geraldo, dedicada inicialmente a São Nicolau. Ela foi construída logo no início da Segunda Catedral Românica, no século XII, mas depois ela foi completamente reconstruída no tempo do arcebispo Dom Rodrigo de Morateles, no século XVIII. E a ideia dele foi a de enaltecer a vida do bispo São Geraldo, que surge numa época difícil de conflitos, de reconquista e consolidação da diocese, obtendo de Roma, em 1103, a confirmação da jurisdição sobre todas as dioceses da Galiza, Astorga, Mondanhedo, Ourense e Tui, e ainda em Portugal sobre o Porto, Coimbra, Lamego e Viseu. Foram aqui sepultados o bispo São Geraldo, no século XII, e os arcebispos Dom Fernando da Guerra, no século XV, e Dom Rodrigo de Morateles, no século XVIII. Esta é a Capela dos Reis e ela foi construída pelo arcebispo Dom Lourenço Vicente em 1385-91, sobre uma anterior dedicada a São Lucas, mandada fazer por Dom Afonso Henriques, para jazigo dos seus pais, o conde Dom Henrique e Dona Teresa. O arcebispo Dom Lourenço Vicente lutou ao lado de Dom João I na Batalha de Aljubarrota. Quando o seu túmulo foi aberto, em 1663, o seu corpo estava incorrupto. Esta é a Capela de Nossa Senhora da Glória. Ela manteve o seu aspecto original desde quando foi mandada construir em 1333 pelo arcebispo Dom Gonçalo Pereira, avô de Dom Nuno Alves Pereira. Em 1334 mandou construir o seu túmulo e contratou dois famosos mestres escultores, Pero de Coimbra e o seu sócio Telo Garcia de Lisboa. É uma das melhores peças góticas do seu género. Nas paredes vemos um revestimento pintado, único em Portugal, que quase parece os azulejos alicatados que nessa época se faziam no Irão e posteriormente em Portugal. No túmulo vêem-se de cada lado 12 figuras humanas. De um lado são os 12 apóstolos e do outro as opiniões dividem-se. Uns dizem ser os coros, outros dizem ser 12 profetas menores. Outra capela que não vos falei é esta capela, a da Nossa Senhora da Piedade. Em 1513, Dom Diogo de Sousa mandou construir esta capela para aqui ficar instalada a Igreja da Misericórdia de Braga. Mais tarde, ele resolveu que este espaço deveria servir como a sua capela funerária e dos membros do cabido. Na segunda metade do século XVI, a Misericórdia passaria para uma igreja própria no lugar onde se encontra até hoje. Esta sacristia foi mandada construir pelo arcebispo Dom João de Sousa no final do século XVII e fazia parte de uma remodelação mais ampla
que englobava as capelas da cabeceira, que acabaram por não acontecer. Foi desenhada pelo arquiteto régio João Antunes. Espero que tenham gostado desta visita e se gostaram deste vídeo, carreguem por favor no like, que faz toda a diferença e me ajuda a continuar a fazer vídeos. E partilhem!